Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. Coloque já suas intenções para esse texto, escreva aqui nos comentários, tá? Seus impossíveis, o nome das pessoas, as situações, vamos rezar com fé. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Neste primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. No terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. No quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Santíssima Eucaristia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Filho amado, filha querida, que bom que rezamos juntos esse terço. Tenha certeza que Nossa Senhora já colheu as minhas intenções, as suas intenções e já as levou para o trono do seu Filho, diante do trono de Jesus, e Ele já está agindo em tudo isso, tá bom? Deus ilumine você. Olá, Deus abençoe você. Hoje é o 6º dia da nossa Bíblia em um ano, nosso projeto. Em 365 dias vamos entender toda a Sagrada Escritura, sabe? Vamos mergulhar em toda a narrativa das 12 principais histórias, os 12 principais eixos que compõem a história da salvação. Gente, ontem nós concluímos a criação e hoje nós vamos entrar
na história dos patriarcas. Estamos ainda no livro de Gênesis, capítulo 12 e 13. Quero já convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também você pode deixar aqui seus pedidos de oração, nós vamos rezar por essas intenções. Vamos lá. Principais eventos e figuras desse tempo. O período dos patriarcas, a gente começa com Abrão, né? Que depois vai se chamar Abraão, depois da aliança com Deus, e sua esposa Sarai, que depois vai se chamar Sara. O Senhor chama Abraão para confiar nele, né? Saindo, mudando ali para a terra onde jorraria leite e mel no futuro, né? A terra prometida, a terra de Israel. Ele estava em Ur, na Caldeia, e move-se ali para Israel, para o norte de Israel, na terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão 3 coisas: a terra, uma dinastia real, né? Dele viria o rei, depois o salvador do mundo, e prometeu a ele também uma bênção que multiplicaria os seus descendentes por todo o mundo, né? Na fundação dessas 3 promessas, Deus fez uma aliança com Abraão, né? Nós vamos perceber que Deus trabalha muito com alianças, gente. Ele faz uma aliança e ele honra essa aliança, né? Nesse período, a Bíblia vai seguindo ali, né? Através da bênção, a partir da bênção de Deus a Abraão, para o seu filho Isaac, depois para o filho de Isaac, que é Jacó. E o final desse período vai se focar mais em Jacó, que depois vai ser chamado Israel, né? Quer dizer, aquele que luta com Deus, e no filho de Jacó, que é José. Deus vai trabalhar muito através da vida de José, né? José do Egito, e vai salvar Israel, a sua família, num tempo difícil de fome futuramente. A gente vai ver, né? Os principais figuras dessa história são esses que eu já disse, né? E também nós vamos nos focar depois no relacionamento que é central para essa narrativa, né? De José, filho de Jacó, com seu irmão Judá, né? Porque foi a Judá, a tribo de Judá, que Deus prometeu que da tribo de Judá ia vir o descendente, o Messias que salvaria o mundo. Veio Davi, depois Jesus lá na frente, né? Então é importante a gente entender isso. E nessa narrativa também tem 4 mulheres que são muito importantes: Sara, Agar, Rebeca e Raquel. Então é isso, tendo feito essa introdução, vamos ler os livros bíblicos agora. Gente, mais uma vez eu quero incentivar muito você a ter um grupo de estudo bíblico. Por quê? Porque são 365 dias. É muito comum a gente desanimar no caminho. Tenha um parceiro de estudo bíblico, ou um grupo. Pode ser um parceiro, um amigo, um irmão. Toda tarde vocês mandam um áudio um para o outro. Quem lê primeiro manda, né? Quem ouvir primeiro manda: olha, eu entendi isso, Deus falou comigo nisso. Você já leu? Talvez o outro não leu, ele vai se sentir motivado e vai ler também para te mandar o áudio. Ou um grupo de 10 pessoas, de 7 pessoas, de famílias. Vocês têm um grupo do WhatsApp, cada um partilha lá o que entendeu, e pelo menos 1, 2 vezes na semana, cada um dia oferece um jantar, um chá, e se reúne lá para partilhar. Cada um partilha sobre um dia. Isso é muito importante, a gente cresce junto, né? Como família, no conhecimento bíblico. E a proposta também para hoje, se não for ficar muito grande, é também trazer depois a narrativa do livro de Jó 1 e 2. Vou tentar fazer tudo isso, que eu estou seguindo um método que pede para que se intercale, né, agora o relato de Gênesis, dos patriarcas, do início dos patriarcas, com Jó. E você vai ver que na thumb, a thumb é o card que anuncia, né, cada período e cada dia, cada episódio. Você vai ver que agora vai mudar a cor. Cada período tem uma cor, né? A criação tinha uma cor específica, agora os patriarcas vão ter outra cor. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti, Abrão, uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. E Abraão saiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, tudo quanto haviam adquirido, e os escravos comprados em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Assim chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até a localidade de Siquém, até o carvalho de Moré. Nessa terra viviam os cananeus. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão edificou aí um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. E depois deslocou-se em direção ao monte que fica a leste de Betel.
Aí armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Edificou aí também um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão deslocou-se e foi por etapas até o Negueb. Houve uma fome nesta terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver como migrante, pois a fome assolava a terra. A ponto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: sei que és uma mulher linda de se ver. Quando te virem os egípcios, dirão: é a mulher dele, e hão de matar-me, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e minha vida seja preservada em consideração a ti. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante dele, e a mulher foi levada à casa do faraó. Quando Abrão foi tratado bem por causa dela, ganhando rebanho, gado e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos, o Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: que me fizeste? Por que não me contastes que ela é tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Pois assim a tomei como mulher para mim. Aqui está tua mulher, toma e vá embora. E o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, para que o despedissem com sua mulher e com tudo o que tinha. Do Egito, Abrão subiu ao Negueb, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Por etapas, deslocou-se do Negueb para Betel, até o lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, o lugar onde havia erguido um altar, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Também Ló, que acompanhava Abrão, tinha rebanho, gado e tendas. A região, porém, não sustentava os dois morando juntos. O que possuíam era demais para que morassem juntos. Surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Viviam então nesta terra os cananeus e os ferezeus. Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus parentes e os teus, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te, separa-te de mim. Se fores à esquerda, eu irei à direita. Se fores à direita, eu irei à esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que todo o distrito do Jordão era inteiramente irrigado, até chegar a Segor, isto antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si toda a redondeza do Jordão, e deslocou-se sem rumo ao oriente. Dessa forma, separaram-se um do outro. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades da redondeza do Jordão, armando as suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma, porém, eram perversos e pecavam gravemente diante do Senhor. Depois da separação de Ló, o Senhor disse a Abrão: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra, no comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Abrão deslocou suas tendas e estabeleceu-se junto aos carvalhos de Mambré, perto de Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós vemos aqui a trajetória do nosso pai comum na fé, que é Abraão, né? Dele nasceu o judaísmo, depois o cristianismo e também, né, o islamismo, né? As religiões abrâmicas. Aqui ele ainda é Abrão, não Abraão, porque depois da aliança que o nome dele vai mudar, né? Gente, a gente vê nessa narrativa que mesmo Abraão sendo um escolhido, né, um gigante da fé, ele também experienciou fraqueza, né? Ele também experienciou limitação.
Deus tinha prometido para ele, olha, através da sua descendência eu vou abençoar o mundo inteiro. Vai acontecer, nada de ruim vai te acontecer. Mas mesmo ouvindo a voz de Deus, ele ainda por medo deu a sua esposa para ser concubina do faraó, por medo, né? Então, nem Abraão, nem nenhum dos patriarcas é perfeito, nem Jó, que nós vamos tentar ler aqui um pouquinho, a narrativa de Jó, só ler para conhecer a história, né? Eles não são perfeitos, mas mesmo sem ser perfeitos, eles foram chamados por Deus e demonstraram a fé em Deus, né? Vamos ver que a aliança foi estabelecida na fé de Abraão, não na justiça de Abraão. Porque Abraão é frágil como eu e você, mas ele teve fé e ele colocou essa fé em ação, né? Porque ter fé não é só acreditar, mas é lutar para obedecer a Deus em tudo. O catecismo nos ensina, a partir dos números 100 em diante, que a manifestação da fé se dá na obediência. É preciso obedecer a Deus para manifestar a fé em Deus, não é? E obedecendo, confiar nas suas promessas. Abraão já demonstrou aqui que ele deu uma pisadinha na bola, né? Claro, o tempo era cruel, mas ele precisava ter confiado. Se Deus falou que ele teria uma descendência, como que Deus ia permitir que o faraó o matasse? Ele não confiou totalmente, né? Na palavra de Deus, na promessa de Deus. E nós vemos também que Abraão, com um ato de sabedoria, acabou dividindo, né, a terra entre ele e entre o seu sobrinho Ló. O Ló era filho do seu irmão. Você vai ver aqui que ele disse para Ló, né, melhor a gente separar porque a gente é irmão, né? Mas não é que a gente é irmão, eles eram parentes. É que naquela época, no hebraico, era uma língua pobre de substantivos, né? Existia só uma palavra para parentela. Irmão, primo, era tudo irmão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Mas não é que Jesus tinha irmãos, estava falando da parentela de Jesus, porque Maria teve só um filho, né? A Virgem Maria teve só Jesus. As pessoas leem sem nenhum conhecimento de hebraico, sem nenhum conhecimento bíblico, vão falando, tá vendo? Nossa Senhora tinha filho. O cara não sabe nem o que está falando, né? Tem nada a ver. Aqui esse versículo é uma prova. Mas enfim, Abraão, para não ter briga, gente, ele pediu que o sobrinho se separasse e o sobrinho foi para uma terra muito melhor que a dele, né? Ali nas margens do Rio Jordão não era seca, tinha água. No Oriente Médio, água é tudo, é o mais importante, né? Isso mostra pra gente também que, claro, a gente tem que lutar para conviver bem. Mas existem momentos que, para preservar a harmonia da família, a gente tem que se afastar um pouco, sabe? Claro, amar, sobretudo um pai e uma mãe, você não descarta um pai e uma mãe, você não descarta um irmão. Eles são sua família para sempre, você deve amor, você deve respeito, você deve honra e cuidado para com eles para sempre. Mas existem alguns momentos que está tão delicado, está tão tenso, que às vezes se afastar um pouquinho faz bem, sabe? Abraão, ele teve essa percepção. Os pastores, né, os empregados de Abraão e de Jó já estavam brigando, de Abrão e de Ló estavam brigando, né? Então vamos nos afastar um pouquinho, vamos dividir a terra, né? Cada um vai para o seu lado para a gente não ter briga, não ter confusão, né? É uma coisa que a gente precisa aprender também, né? Tem aqui também as andanças de Abraão. Ele estava no norte, na terra de Canaã. Aí ele saiu, foi para o Negev, que é um deserto ali, chegando no Egito, né, já na divisa do Egito. Depois desceu para o Egito, por causa da fome que estava tendo ali na terra de Canaã. O Egito era uma potência, né, na época. E voltou depois pelo Negev, o deserto ali no sul de Israel, né, divisa com o Egito. E voltou depois para a terra de Canaã. E Deus lhe fez todas essas promessas. Agora nós vamos ler, então, e como eu disse, o método que eu estou usando, ele intercala alguns livros suplementares. Quando ficar muito comprido, eu não leio esses livros suplementares, mas quando não ficar, eu leio, né, para você ter também uma noção da narrativa toda. Então, vamos ler Jó, capítulo 1 e 2, o livro de Jó na Bíblia. E é bom que você leia sempre com a sua Bíblia na mão, tá bom? Eu não vou comentar tanto sobre Jó, que eu estou comentando mais os patriarcas, mas é importante nós conhecermos Jó 1 e 2. Jó, capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro e reto, temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e servos em grande quantidade. Era, pois, o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos costumavam dar festas, um dia na casa de um, outro dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de festa, Jó mandava chamá-los para orar por eles. De manhã cedo ele oferecia um holocausto, na intenção de cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, amaldiçoado a Deus em seu coração.
Assim costumava Jó fazer todos os dias. Certo dia os filhos de Jó foram apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: De onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu Satanás. O Senhor lhe disse: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, teme a Deus e mantém-se afastado do mal. Satanás respondeu ao Senhor: É sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, pois, um pouco a tua mão e toca em qualquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoará frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está a seu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu, porém, da presença do Senhor. Ora, num dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam lavrando, as mulas pastando perto deles, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou o outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou da região do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem nada disse de insensato contra Deus. Capítulo 2. Em outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, entre eles também veio Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Ele respondeu: Acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos. Então verás se ele não te amaldiçoará frontalmente. Disse o Senhor a Satanás: Ele está em tuas mãos. Somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pulso com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: Ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: Falas como qualquer insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ora, os 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham afligido, e vieram, cada um do seu lugar. Eram eles Elifaz de Temã, Baldade e Suás e Sofar de Naamate, os quais combinaram vir juntos para visitá-lo e trazer-lhe consolo. Quando levantaram os olhos a certa distância, custaram a reconhecê-lo. Em alta voz começaram a chorar,
rasgaram suas vestes e lançaram poeira para o céu sob as cabeças. Sentaram-se no chão, ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, pois viam como era atroz a sua dor. Veja bem, esse método que nós estamos seguindo, né? A proposta é nós intercalarmos com as histórias centrais do eixo da história da salvação algumas outras narrativas bíblicas, livros suplementares. Hoje nós vemos Jó, a sua história. A gente vai analisar no livro de Jó o drama do justo, que é afligido, que é perseguido, sem motivo. O sofrimento dos justos, né? Esse é o tema central. Muito interessante. Você vê que naquela época eles entendiam Deus como a única força operativa da vida, né? O bem e o mal vinha de Deus. E Satanás pediu a Deus permissão para joeirar, né? Para peneirar, para provar Jó, e ele se manteve fiel. Nós vamos continuar refletindo sobre isso, amanhã eu falo mais um pouquinho sobre Jó. Desça sobre você seu dia, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, uma linha, duas, o que você entendeu que ficou mais forte para você. Até amanhã, a meio-dia. Entra ao meio-dia e o vídeo fica o dia inteiro aqui, né? Para você ouvir, assistir a hora que você puder. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Jandonar. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Olha, saiba que esse é um grande investimento que você está fazendo, viu? Em conhecer a palavra de Deus. Esse é o maior investimento. À medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, sabe, nós vamos tendo a nossa mente transformada, o nosso coração transformado. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, quero rezar por você, vem fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal. E também eu quero sempre relembrar que eu uso a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica, que está na internet. Só escrever Bíblia católica, é essa que eu uso. Tem alguma dúvida se na sua Bíblia o Salmo 25 é 26 ou 24, que às vezes muda, né? Digita na internet, Bíblia católica, Salmo 25 é esse. Aí você compara e lê o que está na internet, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus, que hoje está em 2 Samuel 3, 1 Crônica 3 e 4, Crônicas 3 e 4 e o Salmo 25. 2 Samuel, capítulo 3. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, mas à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo. Nasceram os filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Aquinoã de Jezrael. Queleabe, o segundo, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Absalão, o terceiro, filho de Maaca, filha de Toumai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. Safatias, o quinto, filho de Abital. E o sexto, Jetraã, filho de Egla, mulher de Davi. Esses foram os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, Abner teve autoridade na casa de Saul. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aias. Isbaal disse a Abner: "Por que te aproximaste da concubina de meu pai?" Abner indignou-se com estas palavras de Isbaal e disse: "Sou porventura uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul, teu pai, pelos teus irmãos e seus amigos, não os deixando cair nas mãos de Davi, vens tu acusar-me de pecado com esta mulher? Deus me trate com o maior rigor, se eu não procurar para Davi tudo o que o Senhor lhe prometeu, a saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia." Isbaal não soube o que responder a Abner, porque o temia. Abner enviou então mensageiros a Davi para perguntar-lhe: "De quem é a terra? Faze aliança comigo, e eu te darei mão forte para reunir em torno de ti todo Israel." Davi respondeu: "Está bem, farei aliança contigo, mas com uma condição: não te apresentarás diante de mim, sem trazer contigo Micol, filha de Saul, quando vieres ver-me." Davi enviou mensageiros a Isbaal, filho de Saul, para dizer-lhe: "Devolve minha mulher, Micol, que desposei a preço de 100 prepúcios de filisteus." Isbaal ordenou que a tirassem de seu marido, Faltiel, filho de Laís,
que a acompanhou chorando até Baurim. Ali Abner disse-lhe: volta para a tua casa. E ele voltou. Abner pôs-se em contato com os anciãos de Israel e disse-lhes: já há tempo que desejais ter Davi como vosso rei. Faze-o, pois, agora, porque o Senhor disse de Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner, que havia dito a mesma coisa aos benjaminitas, foi a Hebrom para informar Davi de tudo o que fora aceito por Israel e por toda a casa de Benjamim. E apresentou-se a Davi em Hebrom, acompanhado de 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e seus companheiros. Disse então Abner a Davi: irei para reunir ao redor de meu senhor, o rei, todos os israelitas, para que façam aliança contigo, e reinarás sobre toda a terra que quiseres. Davi despediu-se de Abner, e ele partiu tranquilamente. Entretanto, os homens de Davi voltavam com Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa. Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha despedido e ele partira em paz. E voltando, Joabe com toda a sua tropa, disseram-lhe que Abner, filho de Ner, viera ter com o rei, e este o deixaria ir em paz. Joabe foi ter com o rei e disse-lhe: que fizeste? Abner, filho de Ner, veio a ti, por que o deixaste partir? Tu o conheces, bem sabes que é para enganar-te, para espiar tuas idas e vindas e sondar tudo o que fazes. Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe tomou-o à parte, para dentro da porta, como para falar-lhe em particular, e lá feriu-o mortalmente no ventre, vingando o sangue de seu irmão Azael. Quando Davi soube do acontecido, exclamou: sou inocente, eu e o meu reino, diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner. Que ele caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem jamais em sua casa homens atacados de sarna ou lepra, que trabalhem no fuso, caiam pela espada, definhem de fome. Joabe e seu irmão Abjessé tinham assassinado Abner por ter este matado seu irmão Azael depois da batalha de Gabaon. Davi disse a Joabe e toda a sua tropa: rasgai vossas vestes, cobri-vos de sacos e pranteai Abner. E o rei seguiu atrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei pôs-se a chorar em alta voz sobre seu túmulo, e todo o povo chorou. E Davi cantou a seguinte lamentação, chorando Abner: devia Abner morrer como morrem os insensatos? Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentados os seus pés. Caíste como se cai diante de celerados. E o povo chorou sobre ele. Depois, como todo mundo viesse a Davi, insistindo em que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia, ele fez este juramento: que o Senhor me trate com todo o seu rigor, se eu comer pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo o soube e o aprovou, como aliás lhe parecia sempre bom tudo o que o rei fazia. Todo o exército e todo Israel reconheceu naquele dia que o rei não tivera parte alguma na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: não sabeis que um grande chefe caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. Esses homens, filhos de Sárvia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua aqueles que fizeram mal segundo os seus próprios atos. 1 Crônicas, capítulo 3. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo em que estava em Hebrom. O primogênito, Amnon, filho de Aquinoã de Jezrael. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Toumai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Safatias, filho de Abital. O sexto, Jetraã,
filho de Egla, mulher de Davi. São estes os 6 filhos que lhe nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que nasceram em Jerusalém: Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Betsabeia, filha de Amiel. Em seguida, Gebaar, Elissua, Elifalete, Noge, Nafeg, Jáfia, Elissama, Eliada, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas. Tamar era sua irmã. Filhos de Salomão: Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jorão, seu filho, Ocosias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Joatão, seu filho, Acás, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. Filhos de Josias: o mais velho, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Sedecias; o quarto, Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho; Sedecias, seu filho. Filhos de Jeconias: o cativo, Salatiel, seu filho; Melquiram, Fadaías, Senasser, Gessemias, Osama e Nadabias. Filhos de Fadaías: Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel: Mesolam, Ananias, Salomite, sua irmã. Filhos de Mesolam: Azaba, Ool, Baraquias, Azadias, Josabe e Hesed. 5 filhos. Filhos de Ananias: Faltias e Jezeias. Os filhos de Rafaia, os filhos de Arnã, os filhos de Abdias, os filhos de Sequenias. Filhos de Sequenias: Semeias, Atus, Jegaal, Barias, Naarias, Safate. 6 filhos. Filhos de Naarias: Elioneai, Ezequias, Esricã. 3 filhos. Filhos de Elioneai: Oduías, Eliacibe, Feleias, Acube, Joanã, Dalaías e Anani. Ao todo, 7 filhos. 1 Crônicas, capítulo 4. Filhos de Judá: Farés, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Aumai e Laad. Estas são as famílias dos sareus. Eis os descendentes de Etam: Jezrael, Gessema e Gedebus. O nome de sua irmã era Azaleufune. Fanuel era pai de Gedor e Ezer, pai de Oza. Estes são os filhos de Ur, o primogênito de Éfrata, pai de Belém. Azur, pai de Tíqua, teve 2 mulheres, Alaá e Naara. Naara deu-lhe à luz Oozam, Éfer, Temanita e Aastarita. São estes os filhos de Naara. Filhos de Aala: Seret, Saar e Etnã. Cós gerou Anobe e Soboba, e as filhas de Aareel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque eu dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Calube, irmão de Suaá, gerou Mair, pai de Estom. Estom gerou a casa de Rafa, Fesse e Teina, pai da cidade de Irnaás. Foram estes os habitantes de Recabe. Filhos de Senez: Otoniel e Seraías. Filhos de Otoniel: Atate e Maonati, que gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, pai de Ge-Arazim, porque eles eram artesãos. Filhos de Caleb, filho de Jefoné: Ir, Ela e Naam. Filho de Ela: Senez.
Filhos de Jaleleel: Zif, Zifa, Tirias e Azrael. Filhos de Ezra: Jeter, Mered, Efer e Jalom. A mulher de Mered deu à luz Maria, Samai e Jesba, pai de Estemo. Sua mulher judaíta deu à luz Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Soco, e Icutiel, pai de Zanoi. São estes os filhos de Betias, filha do faraó que Mered desposara. Filhos da mulher de Odias, irmão de Naã, o pai de Seila, de Garmi e Estemo, que era de Macati. Filhos de Simon: Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilon. Os filhos de Gessi: Zoete e Ben-Zoete. Filhos de Sela, filho de Judá: pai de Leca, Laada, pai de Maresa, e as famílias da casa onde se fabricava linho fino, casa de Bet-Asbea e Joaquim. E os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que dominaram sobre Moabe e retornaram a Belém, segundo antigas tradições. Eles eram os olheiros, e os habitantes de Nataim e de Gadeira lá habitavam, estando a serviço do rei. Filhos de Simeão: Namuel, Jamim, Jarib, Zara e Saul. Selum, seu filho; Mabsam, seu filho; Masma, seu filho. Filhos de Masma: Amuel, seu filho; Zacur, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos não tiveram muitos filhos, e suas famílias não foram tão numerosas como a dos filhos de Judá. Eles habitavam em Bersabeia, em Molada, em Azar-Sual, em Bala, em Azem, em Tolad, em Batuel, em Orma, em Siseleg, em Bet-Marcabot, em Azar-Suzim, em Bet-Berai e em Saarim. Estas foram suas cidades até o reinado de Davi. Possuíam ainda Etam, Aen, Renom, Token e Azan, 5 cidades, e todas as aldeias de suas redondezas até Baal. Estas foram suas residências e seus registros genealógicos. Massobab, Genlec, Josa, filho de Amazias; Joel, Jeú, filho de Josabias, filho de Saraías, filho de Aziel; Elioenai, Jacoba, Isuaías, Asaías, Adiel, Izimiel, Banaías, Ziza, filho de Cefei, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Semeri, filho de Semeias. Estes homens, indicados por seus nomes, eram príncipes nas suas famílias. Suas casas patriarcais eram grandemente multiplicadas. Eles foram da costa de Gador até o lado oriental do vale, à procura de pastagens para os rebanhos. Encontraram pastagens abundantes e bons num território amplo, tranquilo e seguro, outrora habitado pelos camitas. Esses homens, indicados por seus nomes, vieram no tempo de Ezequias, rei de Judá, destruíram as tendas dos habitantes dessa terra, assim como os maonitas que lá se encontravam, e os votaram ao interdito até o dia de hoje. Estabeleceram-se em seu lugar, porque lá havia pastagens para seus rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Seir. Eram seus chefes Faltias, Naarias, Rafaías e Oziel, filhos de Gessi. Destroçaram os amalecitas sobreviventes e lá se estabeleceram até este dia. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos a aprender com o erro daqueles que nos precederam, Senhor. E liberta o nosso coração de toda inveja, de toda violência, de toda ira, Senhor. Que nós sejamos, de fato, compassivos como o Senhor é. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui esse 2 Samuel, né? O texto de 2 Samuel 3, tinha uma guerra civil acontecendo entre a casa de Davi e a casa de Saul. Porque, gente, imagina, tinha uma dinastia real. Davi, Jonatas, Isbaal, que era o filho de Davi que continuou vivo,
Então ele era o antigo rei e ele queria reclamar desculpa, Saul era o antigo rei, Isbaal era o filho do antigo rei, então ele queria reclamar o trono do antigo rei. Porque imagina, se o pai dele caísse, ele ia ser morto, porque não se deixava naquela época descendentes de reis vivos, né? Apesar de Davi ser clemente, alguém do exército de Davi, os generais, iam matá-lo, Isbaal. E Abner, que era o general de Saul, continuou ali cuidando dos negócios, né, da família e guerreando o reino do sul, né, o Benjaminita, a tribo de Benjamim, desculpa, o reino do norte, a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, junto com as tribos do norte, lutando com a tribo de Judá, do sul, que era a tribo de Davi. Mas chegou um tempo que Abner, né, defendeu a casa de Saul a vida inteira, lutou pela casa de Saul. Aí vem o filho dele acusar Abner de uma coisa assim, né? Não sei se aconteceu ou não aconteceu, mas no quadro grande, né, de tudo que estava acontecendo, aquilo era o de menos, né? Uma guerra, confusão, Saul morto. Então, Abner, que estava se doando tanto, falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer aliança com Davi, eu tô aqui morrendo por você vem me acusar de uma bobeira? Isso mostra pra gente que a gente tem que ter sabedoria, né? Tem gente que é assim, é tão detalhista, tão perfeccionista, que é obrigar os outros a fazerem toda a vontade sua vontade em detalhes, né? A gente tem que ter sabedoria, sobretudo quando há pressão, né? Abner sob pressão, Isbaal foi falar e já Abner estourou. Sobretudo se você lida com uma pessoa colérica, irascível, cuidado. No momento do tormenta, da agitação, não fala coisas que não tem que falar, não decida. Então Abner tomou essa decisão, foi falar com Davi, né? E Davi aceitou essa aliança. Só que Abner tinha matado anteriormente o irmão de Joabe, Azael, né? Nos capítulos de ontem. Então Joabe não deixou passar, né? Chamou lá Abner e o matou. Então Davi deixou bem claro que não era ele que tinha feito isso. Por quê? Porque pareceria para o povo que Davi estava matando Abner para agora reinar sozinho em tudo, né? Por mais que o povo tivesse aprovação, Davi tivesse aprovação com o povo, ele não queria sujar a mão com sangue inocente, ele era um homem de Deus, né? Então, Davi fez um juramento ali, que eu vou dizer para ti, né? Que a sua família seja leprosa, não sei o que tem a sarna, né? Era o jeito dos antigos falarem. E Davi pranteou aquele grande general, porque aquele grande general, por mais que ele estivesse ali lutando contra Davi, ele tinha sido um grande general que tinha defendido Israel contra os filisteus e outros povos por muitos anos, que tinha arriscado a sua vida para defender o povo, né? Para defender as terras de Israel, para defender o próprio Davi quando criança, né? Que estava ali sob o reino, dentro do reino de Saul como rei. Então, Davi quis honrar a memória, né, de Abner, porque ele tinha feito um grande bem. Isso é muito bonito, gente. Uma coisa que a gente tem que aprender. Em primeiro lugar, como eu já disse, a não jogar gasolina no fogo, né, o que Isbaal fez com Abner. Estava no meio de uma guerra, de uma confusão, vai acusar ele de uma coisa, sabe, pequena. Né? Isbaal era cheio de confusão, ele era um filho complicado, né, de Saul. Então, no meio da tensão, não joga gasolina no fogo, joga água. O outro está com raiva, fica quieto. Silencia. E a segunda coisa que a gente aprende, eu estou ainda em Samuel, 2 Samuel, é que a gente tem que honrar aqueles que nos precederam. É assim, às vezes a pessoa assume um cargo na empresa, ela quer destruir tudo que o anterior fez. O padre assume uma paróquia, parece que por imaturidade, às vezes, talvez inveja, não sei, quer destruir o que o padre anterior fez. Não. A gente tem que honrar a memória das pessoas, honrar aqueles que servem a Deus, honrar aqueles que vieram antes da gente, honrar os idosos. Eu penso que isso nós deixamos tanto a desejar aqui no Ocidente, né? No Ocidente, a gente não tem o costume de honrar os idosos, os mais velhos, os cabelos brancos, né? Mas no Oriente eles costumam honrar bem mais os idosos. Temos que honrar aqueles que sofreram, porque bem ou mal, sabe? Abner tinha arriscado a sua vida muitas vezes pelo reino de Israel, né? Então Davi mostrou grande sabedoria. E ele mostrou que a gente é chamado a perdoar os inimigos. Por isso que ele é um rei modelo, não obstante as suas faltas. Porque quem devia matar Abner, pedir para matar, era Davi, que era o rei. Porque Abner era o general do rei anterior que tentou matar Davi a vida inteira, de Davi quase. Então Davi era o primeiro a pedir para matar Abner, mas Davi não pediu. E ele está ensinando para a gente, né? Que a gente tem que ter sabedoria nos nossos relacionamentos. Sabedoria, sobretudo, quando a gente é líder. Você está conduzindo uma casa, como pai, como mãe, um líder, uma empresa, uma paróquia, uma comunidade, como eu, que sou padre. Tenha sabedoria. Não joga água no fogo. Não joga gasolina no fogo, jogue água. Não fale na hora da raiva, aprende a silenciar mais, entendeu? Silencia mais. Se a gente ficasse mais em silêncio, gente,
gente evitaria tanto conflito, tanta violência nas palavras, né? E nós vimos em 1 Crônica 3 ali, né, uma fundamentação do reinado de Davi, e vimos em 1 Crônicas 4 a oração de Jabes, né, e as bênçãos divinas, pedindo para que Deus alargasse as fronteiras. A gente tem que pedir fazer essa mesma oração, né? Senhor, alarga as fronteiras, me leva além, né? Faz a tua obra, que é sempre melhor, né, do que o que eu posso pedir ou pensar. Temos que fazer essa mesma oração, né, e nos colocar diante de Deus com confiança. Vamos rezar o nosso Salmo, Salmo 25. Como eu disse, estou usando a Bíblia Católica, a Bíblia da Ave Maria, que está na internet, que você digita Bíblia Católica, tá bom? Salmo 25, de Davi. Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado retamente e confiando em vós não vacilei. Sondai-me, Senhor, e provai-me. Escrutai os meus rins e coração. Tenho sempre diante dos olhos vossa bondade e caminho na vossa verdade. Entre os homens iníquos não me assento, nem me associo aos trapaceiros. Detesto a companhia dos malfeitores, com os ímpios não me junto. Na inocência lavo as minhas mãos e conservo-me junto do altar, Senhor, para publicamente anunciar vossos louvores e proclamar todas as vossas maravilhas. Senhor, amo a habitação da vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Não leveis a minha alma quando os pecadores, nem me tireis a vida quando os sanguinários, cujas mãos são criminosas e cuja destra está cheia de subornos. Eu, porém, procedo com retidão. Livrai-me, sede-me propício. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que dê sobre você o teu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aprendamos o que falar, como falar. Temos que ter sabedoria nos relacionamentos. Gente, a gente estraga muita coisa pelo jeito que a gente fala e se relaciona e conserta também muita coisa pelo jeito que a gente fala e se relaciona, tá bom? Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde Episódio 165, 1 Reis 15:16, 2 Crônicas 16:17, Cântico dos Cânticos 4. Sou o Padre Adriano Zandoná, nosso podcast diário Bíblia em um ano. Gente, hoje tem muita leitura, então eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Cântico dos Cânticos, capítulo 4, fica aí como tarefa para você. Vamos direto à nossa leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como o de seu pai Davi. Todavia, o Senhor seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou subsistir Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias, o hiteu. Houve hostilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante todo o tempo de suas vidas. O restante da história de Abião e seus atos, tudo se encontra consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém.
Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe, Maaca, por ter feito essa vergonha para Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou-o no vale de Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Pôs no templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a saber, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo em que viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou nas mãos de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei da Síria, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem: façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro. Peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa, mandou seus generais contra as cidades de Israel e devastou Aion, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo o Genezaré, com a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Tersa. Então o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção, para tirar as pedras e a madeira de que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabaá de Benjamim e Masfa. O restante da história de Asa, com seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Com a velhice sobreveio-lhe a gota nos pés. Adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. No 2º ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Ele fez mal aos olhos do Senhor. Imitou seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e assassinou-o diante de Gebeton dos filisteus, no tempo em que Nadab e todo Israel sitiavam essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva. Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor, pelo seu servo Aías de Silo, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa e Baasa, rei de Israel. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 24 anos. Baasa fez mal diante do Senhor. Andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, nestes termos: Levantei-te do pó e estabeleci-te príncipe do meu povo de Israel. Tu, porém, andaste pelo caminho de Jeroboão e levaste meu povo de Israel a cometer pecados que excitam a minha cólera. Por isso, vou varrer Baasa e sua casa, e farei da sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate.
Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será comido pelos cães. O que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O restante da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tersa. Seu filho Ela sucedeu-lhe no trono. O oráculo do Senhor, transmitido pelo profeta Jeú, filho de Anani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 2 anos. Seu servo Zambri, que comandava a metade de sua cavalaria, conspirou contra ele. Numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Tersa, na casa de Arza, intendente de seu palácio nesta cidade. Entrou Zambri e o assassinou, sucedendo-lhe no trono, no 27º ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Desse modo, exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho Ela tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando, com o culto dos ídolos, a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Ela e suas ações, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambri reinou em Tersa durante 7 dias. O exército sitiava Gebeton dos filisteus. Quando o exército que estava acampado ali ouviu dizer que Zambri tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente como seu rei o general Amri. Este partiu de Gebeton com todo Israel e veio sitiar Tersa. Zambri, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim pelos pecados que tinha cometido, fazendo o mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão e entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O restante da história de Zambri e sua conjuração, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Então se dividiu o povo de Israel em 2 facções. Metade era por Tebni, filho de Ginete, que queria fazê-lo rei, e metade por Amri. O partido de Amri prevaleceu contra o de Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e reinou Amri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Amri tornou-se rei de Israel e reinou durante 12 anos. Depois de ter reinado 6 anos em Tersa, comprou de Semer um monte de Samaria por 200 talentos de prata. Constituiu uma cidade nesse monte e chamou-a Samaria, do nome de Semer, a quem pertencera ao monte. Amri fez o mal aos olhos do Senhor, mais ainda que todos os seus predecessores. Andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Amri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Amri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. No 28º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Amri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Amri, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se lhe não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate,
despojou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor, Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segub, seu último filho, assim como o Senhor predissera pela boca de Josué, filho de Num. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, rei de Israel, Baasa fez guerra contra Judá. Fez fortificações em Ramá, a fim de bloquear todas as comunicações com Asa, rei de Judá. Mas Asa mandou tomar a prata e o ouro dos tesouros do templo e do palácio real e enviou uma delegação a Ben-Hadad, rei da Síria, para lhe dizer: aliemo-nos como foram aliados teu pai e o meu. Eu te envio prata e ouro. Rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. Ben-Hadad ouviu o rei Asa, enviou seus generais contra as cidades de Israel. Estes tomaram Aion, Dan, Abel-Maim e todas as cidades de Neftali que serviam de entrepostos. A essa notícia, Baasa interrompeu os trabalhos de fortificação de Ramá. Então o rei Asa convocou todos os judeus para tirar as pedras e madeiras das quais Baasa se tinha servido para construir Ramá, e com esse material fortificou Gabaá e Masfa. Por essa época, o vidente Hanani veio à procura de Asa, rei de Judá, e lhe disse: porque te apoiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou de tuas mãos. Não formavam os etíopes e os líbios um exército inumerável, com uma multidão de carros e cavaleiros? E contudo o Senhor os entregou a ti, porque tu te apoiaste nele. Os olhos do Senhor percorreram toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Tu te comportaste tolamente nesse negócio, pois doravante terás continuamente guerras. Irritado contra o vidente, no assomo de ira em que o puseram suas palavras, Asa mandou prendê-lo na prisão. Pelo mesmo tempo, Asa oprimiu também alguns de seus súditos. As ações e os feitos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa tornou-se gotoso e sofreu violentamente. Durante sua doença, ele não procurou o apoio do Senhor, mas o dos médicos. Ele adormeceu com seus pais e morreu no 41º ano de seu reinado. Foi sepultado na tumba que tinha mandado cavar para si na cidade de Davi. Estenderam-no num leito que tinham enchido de perfumes aromáticos, preparados segundo a parte do perfumista, e queimaram-lhe quantidade considerável desse perfume. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 17. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele se fortificou contra Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim, das quais se tinha apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguia os exemplos que a princípio dera seu pai e não corria atrás de Baal, mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso o Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo Judá lhe trazia presentes, e assim Josafá teve riqueza em abundância e glória. Cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos aserás. No 3º ano de seu reinado, enviou seus chefes Ben-Ail, Abdias, Zacarias, Natanael e Miqueias para que ensinassem nas cidades de Judá.
Ele os fez acompanhar pelos levitas Semeias, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobadonias, e pelos sacerdotes Elissama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presentes e um tributo em prata. Os árabes também lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá aumentava seu poder. Construiu em Judá fortalezas e cidades de entrepostos. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá. Havia em Jerusalém um exército bem treinado. Eis a sua distribuição segundo suas famílias. Em Judá, os chefes de milhares eram: o chefe Ednas, com 300.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, o chefe Joanã, com 280 valentes guerreiros. Ao seu lado, Amazias, filho de Zecre, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200.000 valentes guerreiros. De Benjamim, o valoroso Eliada, com 200.000 homens providos de arcos e de escudos. Ao seu lado, Josabade, com 180.000 homens equipados para a guerra. Essas eram as pessoas a serviço do rei, das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá. Senhor, obrigado por essas leituras maravilhosas. Ensina-nos com Teu Espírito Santo a colher o que o Senhor quer falar para cada um de nós aqui. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós estamos abertos para nos deixar guiar, para nos deixar ensinar por Ti. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, que cuida de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós ouvimos aqui 2 capítulos do livro de Reis e 2 capítulos do livro de Crônicas. O livro de Reis ele foi escrito para explicar por que Israel e Judá foram para o exílio. É uma narrativa da história dos reis, da história ali do povo de Deus, a partir de uma visão do povo do norte. E o livro de Reis e o livro de Crônicas foi escrito pelas tribos do sul, Judá e Benjamim, pelos profetas ali. Então a gente vê uma sucessão de reis, reis que fizeram bem, reis que fizeram mal. Os reinados, os reis do norte foram piores, né? Foram piores do que todos os outros. Mas nós vimos ali a história de Asa, que era um bom rei fiel, mas não acabou muito bem, né? Ele tinha sido muito vitorioso contra o pessoal da Etiópia, mas o seu exército perdeu muitos soldados, né? Mesmo ele com poucos soldados, ele venceu o exército da Etiópia porque ele tinha confiado no Senhor. Mas depois, ele acabou fazendo uma aliança com o rei da Síria, mostrando que ele estava colocando a confiança dele em outro lugar, em outras pessoas, e não em Deus, né? Então o profeta Ananias apareceu ali e disse para ele: olha, assim, desde que você confiou no rei da Síria e não em Deus, você vai ter que lutar pelas suas próprias forças, né? Olha só, quando a gente quer resolver coisas do nosso jeito e não espera Deus agir, a gente tem que se virar por nós mesmos e não tem aquela graça de Deus, né? Asa ficou bravo com isso, né? E se rebelou contra Deus, né? Olha, ele tinha sido fiel por 35 anos, mas ele abandonou Deus no final da sua vida. Olha que tristeza. A gente tem que ser fiel até o fim, gente. Porque você pode ser fiel por 40 anos. Se na última semana da sua vida você se revolta, você perde o seu, né? Parece injusto, mas não é. Somos chamados a ser fiéis, sermos fiéis a Deus até a morte, né? Para terminarmos bem, né? E nós vimos no Reino do Norte também, né? Quantos reis ruins tiveram, né? Teve Jeroboão, teve o seu filho que realizou o mal, né? Abião. Teve depois o assassinato, né? Por parte de um dos seus servos ali, né? Abião acabou sendo assassinado por um dos seus servos. Depois o general Ambre veio e matou. Foi uma carnificina, né? Ele matava o rei da família, a família toda do rei. Mas por quê? Por causa da infidelidade, né?
por causa da busca somente daquilo que era a glória humana e não da vontade de Deus, né? Nós vimos a sucessão de vários reis ruins, né? Ali em Israel, até chegar depois no rei Acabe, que se casou com Jezabel, que era a filha do rei Sidônio, né? Essa Jezabel introduziu a idolatria em Israel. Está escrito aqui que o Acabe até se prostrou diante de Baal, né? Ela introduziu falsos profetas, e depois a gente vê lá na frente, daqui a pouco nós vamos ver, né? Elias lutando contra ela, vendo restabelecer, né, a fidelidade a Deus ali, matando os profetas de Baal. Acabe fez muito mal a Israel. E nós vimos, como eu estava falando, né? Zambre, que matou o rei e toda a sua família. Depois, Zambre, justamente, os nomes são difíceis, né? Nomes hebraicos. Zambre matou Baasa e toda a sua família. Depois, Zambre foi cercado ali para o general Anri, que matou também. E Anri também fez muito mal. Depois, o filho de Anri foi Acabe, que fez muito mal também. Aqui a história dos reis de Israel, né? Das boas escolhas, das más escolhas, né? Nós vimos também a sucessão, né? Depois, Josafá, né? Que colocou tropas em todas as cidades de Judá, que tentou, né? Lutar contra os ídolos também, fez muita coisa boa. Na verdade, Josafá foi um rei muito bom, né? Que ensinou muitas coisas boas, que fez o povo temer a Deus. Gente, quando um líder se converte, milhares se convertem. Quando um pai ou uma mãe se converte de verdade, uma família se converte. Por isso que a gente precisa levar a sério, né? Levar a sério a palavra de Deus, levar a sério aquilo que a gente assume, né? Como missão que Deus nos dá. Porque isso é muito, muito importante. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que tem o livro dos Cânticos, capítulo 4, como tarefinha aí para você ler. Por favor, não leia, não deixe de ler, desculpa, não fique sem ler, melhor dizendo, que isso é muito importante para fazer sentido em tudo que a gente está aprendendo. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.